Olá a todos, vamos dar continuidade aos nossos estudos de processo civil, procedimento comum. Nessa aula dessa semana nós vamos estudar os meios de prova, ou as provas em espécie. Estudaremos a ata notarial, o depoimento pessoal das partes, a confissão e a exibição de documento ou coisa. O objetivo desses slides é introduzir o conteúdo para que no nosso encontro online possamos exercitar com meio de casos e exercícios. Como eu disse, o conteúdo são aqueles 4 meios de prova. O texto base é o livro do Eupídio Donizete, o curso didático, que é um livro bem interessante, bem simples de entender. A tarefa está disponível no NEAD, vocês vão assistir uma audiência real e vão responder 3 perguntas. O encontro online é no horário e dia da nossa aula, que seria a aula presencial. Na última aula, nós tratamos do tema da teoria geral das provas, onde tratamos da função e objeto da prova, para que ela serve, o seu conceito, um tema que é realmente introdutório para todo o estudo da prova no CPC e nos demais códigos de processo. O ônus da prova também, quem tem que provar no processo, a inversão do ônus da prova, o juiz pode determinar uma modificação da regra, e a dispensabilidade de fazer prova, São casos em que não precisam ser provados. Nesse slide, eu agrupei os 8 meios de prova, ou as 8 espécies de prova que o CPC coloca à disposição das partes. Nessa aula de hoje, nós estudaremos a ata notarial, o depoimento, a confissão e exibição de documento ou coisa. Na verdade, esses meios de prova, eles servem para que as partes consigam comprovar suas alegações, o que veio na inicial, através dessas ferramentas, desses instrumentos, as partes conseguem comprovar as alegações feitas. E o primeiro meio de prova tratado pelo CPC é a ata notarial. Não é um meio de prova a ser produzido exclusivamente dentro do processo judicial, mas sim fora, extrajudicialmente, num cartório notarial. Qualquer cartório notarial, o tabelião ele pode produzir esse documento, no qual ele vai narrar, descrever o acontecimento, sem colocar sua opinião, sem fazer juízo de valor. Ele apenas atesta o que ele está vendo, o que ele está ouvindo, o que ele está sentindo, e descreve isso nos seus livros. E com essa narrativa dessa pessoa que é um tabelião, que possui fé pública, fez um concurso, esse documento escrito, ele pode ser usado, ele se torna um documento com um maior valor jurídico, porque como há uma fé pública, o que foi dito ali presume-se que é verdadeiro. Então, é um instrumento que serve para que as pessoas possam atestar mais robustamente acontecimentos. E ele surgiu muito pelos acontecimentos em redes sociais, na internet, os crimes cibernéticos, que é difícil você provar. Então, a ideia é que um tabelião ele compareça no local e ele descreva o que está ali e coloque isso em seus livros. Um exemplo que eu trouxe tem um dos mais exemplos, depois que surgiu essa ata notarial em 2015, no novo CPC, mais diversas aplicações tem tido, como por exemplo, como eu disse, o uso de um print, um WhatsApp. Você tira no WhatsApp um print da tela e isso tem um valor duvidoso, mas se aquilo foi atestado por um tabelião, que existia aquele áudio, aqueles escritos ali, isso tem um valor probatório muito maior, tanto para um processo judicial, quanto para uma possibilidade de um acordo
ou simplesmente para que tu faça, né, um documento que te dê uma garantia, como eu disse, uma prevenção jurídica a um conflito. Outro exemplo, comprovar o uso indevido de imagens, atestar a presença de pessoas, né, piquetes de greve. Né, os tabeliões estão sendo chamados para, muitas vezes, funcionários querem fazer uma greve ou uma manifestação e o tabelião comparece para atestar se a quantidade de pessoas ou se não teve nada. Também de odores, né, volume sonoro e muitas outras aplicações. E a observação é que na uso capião extrajudicial, a ata notarial ela é obrigatória, né, para comprovar a posse daquele requerente. E tem muitas questões em que envolvem essa ata notarial do uso capião, como questão de competência, como a questão de, né, se o tabelião tem que ir efetivamente no local, como que ele comprova as alegações das pessoas, mas não cabe aqui agora a gente tratar disso. Agora tratamos do depoimento pessoal ou depoimento pessoal das partes, que é sim um grande meio de prova do CPC, né, juntamente com a prova testemunhal e a prova pericial, sem dúvida os 3 meios de prova mais utilizados no processo. E por quê? Porque o depoimento é o depoimento da parte, né? É o único momento do processo em que a parte vai ter que falar, né? Vai ser ouvida, vai ficar olho a olho com o juiz, olho a olho com a parte adversa, né, com o seu advogado, porque ele é realizado, né, dentro da audiência de instrução, que nós vamos estudar mais especificamente mais à frente. Mas é um meio de prova que acontece dentro da audiência e serve para que o juiz ele possa olhar no olho das partes, né, fazer as perguntas que ele entender cabível e sentir, né, pelo olhar se a pessoa está mentindo ou não, falando a verdade ou não. E é o único momento do processo que isso pode acontecer, esse olhar de frente. E o objetivo desse depoimento é que você pegue a pessoa na mentira, né? Que você faça que ela confesse algum fato que é favorável, né, à outra parte. Então, veja, o depoimento, você pede, a parte pode pedir o depoimento da outra parte, não se pede o depoimento próprio, né? Tem que se pedir da outra parte e o juiz também pode, se quiser, determinar o depoimento da parte. Ao momento, o autor requer na inicial, o réu requer na contestação, ou ambos na fase de saneamento, especificando que querem o depoimento da outra parte na audiência. E se o juiz concordar com a oitiva de uma das partes ou as duas na audiência, aí a parte será intimada pessoalmente e não através do advogado. Ela vai receber uma comunicação da justiça para ir em tal dia na audiência para depor sobre tais fatos. E tem que constar um alerta que, se ela não comparecer neste ato, vai se considerar que a outra parte, né, está falando a verdade. Isso vai ser levado em consideração pelo juiz, essa ausência. Ainda sobre o depoimento, né, cabe a gente falar do procedimento ou como que ele acontece, né, como ele se desenvolve na prática. Né? O depoimento ele acontece, como eu disse, dentro da audiência. Né? E como que isso acontece? Todos entram, a gente vai falar de novo ali de audiência mais à frente, mas a audiência começa, é feito o pregão, né? Todos são chamados, todas as partes testemunhas são chamados e quando começa-se, é feita uma tentativa de acordo, não sendo feito o acordo, passa-se aos depoimentos pessoais das partes, se houve requerimento. E aí a outra parte e as testemunhas vão sair da sala. Todos têm que ficar fora e fica apenas o depoente, começando pelo autor da ação. Assim que ele termina o seu depoimento, ele pode ficar na sala ao lado do seu advogado e é chamado o réu do processo. Não pode, não é possível que o advogado pergunte ao próprio cliente. O juiz faz a pergunta para o depoente, eventualmente o Ministério Público, se houver,
e depois quem pergunta é o advogado do réu. Observação: não é possível ler as respostas, né? O depoimento tem que ser espontâneo. Você não pode dar para o seu cliente levar tudo por escrito, tudo que ele tem que responder. Pode levar apenas breves anotações, como datas, horários, nomes de pessoas. E o último ponto são as escusas para depor. São os casos em que as pessoas não precisam depor. Isso se aplica, né, a qualquer ramo do direito, né? A pessoa não é obrigada a depor sobre fatos criminosos, né? O princípio da vedação à autoincriminação, motivos torpes que lhe forem imputados, que lhe desonrem, que faça ele se sentir mal, isso ele não precisa depor. Inciso 2, cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo, né? O sigilo profissional se aplica, né, principalmente, né, ao psicólogo, a nós advogados, né, os professores, não podem contar o que os seus clientes lhe falaram, né, porque você não é obrigado a contar sobre isso. Acerca do inciso 3, acerca dos quais não possa responder sem desonra, né, a questão da honra do seu cônjuge, seu companheiro e parente em grau sucessível. Né? Você não precisa falar sobre fatos que desabonem você ou seus parentes. E no último, que coloquem em perigo você ou outras pessoas. E por fim, é uma ressalva de que em ações de Estado, guarda, relação de parentesco e de família, né, não há essa escusa, ela não se aplica. Mas isso é muito questionável, tem que ser ver caso a caso. E por último, a confissão, né, que assim como a ata notarial não é um meio de prova, né, que especificamente acontece dentro do processo, mas sim, né, pode acontecer fora do processo, dentro do processo, por escrito, verbalmente. E o que é a confissão? É quando uma das partes admite um fato, admite uma verdade e que isso é favorável à outra parte, né? Alguém fala algo que é favorável à outra. Isso é uma confissão. Mas isso não acarreta necessariamente o julgamento, né, desfavorável. Porque ainda que uma parte confesse, né, o juiz pode não estar convencido que essa confissão é verdadeira. O juiz precisa de juntar outros elementos para entender que aquela confissão realmente vai prejudicar e isso vai gerar o julgamento em seu desfavor. Não prejudica terceiro a confissão, né? Quando uma das partes às vezes confessa, isso não pode prejudicar a outra. A confissão se verifica nos autos, como eu disse, prova documental ou oral, pode ser extrajudicial ou judicial, e fatos relativos a direitos indisponíveis, né? A vida, a liberdade, esses valores tão superiores, tão muito protegidos pela Constituição, quanto a esses fatos que diminuam esses direitos, não vale, não é aceito esse tipo de confissão. E dando continuidade, o slide anterior não era o último, né? Este aqui é o penúltimo ainda, porque ainda vamos tratar agora da exibição de documento ou coisa, né? Mais um meio de prova, o último desta semana, né? E vamos começar tratando no seu momento, né? O requerimento da exibição de documento ou coisa, ela pode acontecer na petição inicial para o autor, pode acontecer na contestação para o réu, ou ali no momento do saneamento do processo, quando o juiz perguntar para as partes quais provas pretende produzir, ambas as partes podem requerer a exibição de documento ou coisa. As partes têm legitimidade para requerer essa exibição, ou o próprio juiz também pode determinar essa exibição de ofício. A consequência da não exibição ela é relevante, né? Porque se a parte que foi determinada a exibição ela não exibe ou ela não justifica, né, o juiz vai dar uma decisão, né, e essa decisão vai considerar que é verdadeiro o que se pretendia provar com o documento que não foi apresentado. Né? Essa é a consequência caso uma das partes não apresente o que o juiz determinou, não exiba o documento ou coisa. Né? A consequência da não exibição, então, é a presunção de veracidade. Né? Para o juiz forçar
a exibição de um documento, o Código prevê no artigo 400 que o juiz pode fixar medidas coercitivas, né, medidas para forçar o cumprimento dessa obrigação que ele impôs após o contraditório, né, e são as chamadas multas combinatórias, conhecida como astrente, ou medidas subrogatórias, como, por exemplo, a retenção de passaporte, ou que a pessoa possa se locomover em determinado horário do dia, né, geralmente mais à noite. Então, são o que o juiz pode fazer para forçar a exibição. Caso não exiba, não tenha jeito, a consequência vai ser a presunção de veracidade, porque estamos tratando aqui de não exibição por uma das partes, né? Diferentemente do que veremos agora no próximo slide, que vamos falar de terceiros. A exibição de documento ou coisa, ela pode ter como destinatário também um terceiro, né? Não uma parte pedindo para outra exibir, mas sim um terceiro que pode estar na posse daquele documento ou coisa. Então, ela tem essa peculiaridade, porque o que vai acontecer no processo? Esse terceiro vai ser citado para fazer parte do processo, para que exiba o documento, né, ou justifique. Se eles exibir, ok, tá certo, sai do processo. Se ele não fizer nada, o juiz vai dar uma decisão, né, determinando o depósito em juízo. E se ele negar a existência do documento ou a posse, o juiz vai ter que instaurar um contraditório aí, determinando, né, a manifestação de quem requereu e vai ter que aí apurar esses fatos para também chegar a uma decisão. E se o juiz verificar que o requerente da exibição tem razão, ele vai determinar, né, o depósito do documento ou coisa em juízo, né? O terceiro vai ter que fazer esse depósito no cartório. Se ele não fizer, né, qual é a consequência? A consequência é busca e apreensão, né, com força policial, inclusive. O juiz vai determinar que seja feita uma busca e apreensão desse documento, né, uma medida bem rigorosa. Claro, antes o juiz vai tentar impor medidas coercitivas, subrogatórias, como fixação das estrentes, né, a multa, ou a restrição do passaporte, da carteira de motorista. Temos uma decisão aí mais recente do STJ, mas enfim. E também esse terceiro que não exibir, não cumprir a ordem de exibição, ele poderá incorrer no crime de desobediência, né? O juiz vai mandar para os autos para o Ministério Público para que instaure o procedimento dessa desobediência desse terceiro, até porque todos temos o dever de contribuir com a busca da justiça. Então era isso, vamos tratar mais desse assunto com exemplos e outras abordagens na aula Encontro Online. Um abraço a todos e até breve.